recentemente para o Goiás. Agora voltando à tona alguns outros gringos, eu quero falar sobre novamente o Mauro Mendes, que é o seguinte, jogador de 26 anos de idade, ainda está no Estudiantes, vocês vão se lembrar, aquela novela toda, daqui a pouquinho eu passo um raio-x, né, relembrando aquela negociação. Pois bem, o Mauro Mendes ele já voltou de lesão, ele ficou lesionado de julho do ano passado até março desse ano. Voltou, mas ainda não jogou nesse ano, tá? No Estudiantes ele ficou no banco de reservas nas últimas 6 partidas, mas ainda não soma nenhum minuto em campo. Pois bem, o Mauro Mendes está em reta final de contrato e o vínculo dele, segundo o site Transfermarkt, se encerra em junho deste ano. Das informações que eu pesquisei, acho que não encontrei nenhum tipo de renovação com o Estudiantes após a lesão, até porque, né, ele como tinha vínculo ainda ativo, não seria necessária aquela prorrogação de vínculo por estar lesionado. O Mauro Mendes, aqui no ano passado, começa muito bem o campeonato argentino, era em determinado momento o artilheiro da competição, foram 7 gols e 1 assistência em 21 jogos. Na última decisão do Goiás, para bater o martelo, segundo informações do André Rodrigues, naquele momento, a diretoria do Goiás acabou vetando a chegada do jogador, que seria por empréstimo até o final da Série B, entre salário e o valor pago mensalmente para o Estudiantes por esse empréstimo, giraria mais ou menos na faixa de R$295 mil mensais. Então dá para dizer que o Goiás trocou o Mauro Mendes pelo Thiago Galhardo. Será que foi uma boa escolha? Enfim, o Coritiba, após o Goiás não contratar o jogador, ele fechou, tá, com o Mauro Mendes. Estava contratado no mês de julho, seria apresentado inclusive nos próximos dias. Entretanto, antes da assinatura do contrato, infelizmente essa grave contusão, e aí o Coritiba acabou fazendo o óbvio, né, não avançando na sua chegada, e agora o Mauro Mendes em reta final de contrato lá no Estudiantes. Centroavante uruguaio, revelado nas categorias de base do Montevideo Wanderers, e sempre que surgiu, né, quando surgiu no profissional, teve bons números. 2023, aquele ano que o Goiás inclusive enfrentou o Estudiantes, o Mauro Mendes fez 10 gols em 44 partidas. Não era um titular absoluto, né? Naquele ano o Rollheiser era o principal jogador, o principal nome. Nos jogos contra o Goiás ele foi titular na ida e na volta, tá? Então mesmo não sendo aquela estrela nos jogos anteriores ao Goiás, por exemplo, ele foi titular, fez gols contra o Barcelona, contra o River Plate, contra o Corinthians na Sul-Americana, frente ao Racing, enfim, foi um nome bastante útil também, apesar de não ser a grande estrela, o principal jogador daquele time do Estudiantes que eliminou o Goiás. Você pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!